Seja bem-vindo ao nosso canal Minuto Mentor. É uma grata honra estar aqui com você novamente. E se você tem participado, se você gostou do canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de apertar o sininho aí para que você possa receber as notificações. Deixe seus comentários, participe. E o tema de hoje no canal, eu quero falar sobre sucessão. E sempre o pessoal me escreve, é um tema que eu diria que é um dos mais pedidos, né, para a gente comentar um pouco, é como é que funciona esse processo de mentoria, principalmente quando a gente está falando de uma sucessão. Essa sucessão pode ser, às vezes, de uma empresa familiar, por exemplo, onde você tem uma geração transmitindo aquele negócio para uma outra geração. Ou às vezes, e também é muito comum aí, a gente notar as sucessões dentro das próprias organizações, né? Onde você tem lá um cargo, uma função, mesmo que seja uma pessoa generalista, e aí essa pessoa generalista tem que preparar outras pessoas que tenham a mesma qualidade ou as mesmas habilidades, expertises para ocupar aquela posição que vai ficar em aberto em algum tempo. Bom, é claro que muita gente se assusta, né? Só de escutar a palavra sucessão, a gente já começa a tremer, porque existem obstáculos, existem muitas barreiras, existem muitas questões culturais, né? Quando o assunto é quem vai substituir o outro, né? E aí eu vou começar pela parte cultural, né? A parte cultural eu acho que é a mais difícil, talvez, de nós trabalharmos no ambiente, principalmente no ambiente corporativo, a questão da cultura. Primeira crença que a gente acaba carregando nesse processo, e tem muito a ver com a cultura, é a crença de que eu jamais vou encontrar um substituto à minha altura. Talvez você já tenha ouvido essa frase antes. O pai dizendo para o filho, ou internamente dizendo para si mesmo, né? Jamais ele vai ser tão bom como eu. Ou às vezes é até uma questão de realmente você não vislumbrar na outra pessoa aquela característica ou aquele DNA para poder substituir você da melhor maneira possível, né? Então, a cultura de que eu não vou encontrar alguém que me substitua é o primeiro entrave no processo de sucessão. Vocês podem estar falando, mas Renato, isso aí ainda acontece? Será que ainda a gente vê nas empresas, nas organizações, essa questão do medo de você ter uma pessoa saindo da organização e muitas vezes levando embora o know-how naquela função ou daquela área, enfim? A resposta é sim. Ainda acontece no mundo de hoje esse tipo de obstáculo, esse tipo de temor, né? E é um temor mesmo, as pessoas têm medo disso. Eu tive a oportunidade de ver muitos casos na minha carreira onde você tinha uma situação muito constrangedora, né? Porque você tinha alguém, por exemplo, na empresa que você não estava contente, essa pessoa não estava rendendo mais, mas entretanto você não conseguia vislumbrar, não conseguia encontrar uma outra pessoa que pudesse substituir aquela função da mesma maneira, né? E aí simplesmente se mantinha aquele caso, se mantinha aquela pessoa ali como uma pessoa intocável, porque ela detinha um conhecimento, que esse conhecimento não poderia ser substituído a curto prazo. Não sei se você já assistiu essa cena de filme antes, mas isso ocorre e continua ocorrendo. Claro que se você tem um ambiente onde a gestão do conhecimento, onde a troca de experiências, a troca de expertise, ela é
já mais dinâmica, mais efetiva, menos problemas você terá para substituir alguém. Um caso muito interessante, que eu gosto sempre de compartilhar, são a questão da empresa familiar. A empresa familiar talvez seja o maior exemplo disso, de processos sucessórios, né? Alguns muito bem sucedidos, alguns perfeitos, mas muitas empresas têm muita dificuldade em realizar, em encontrar ali dentro do seu escopo familiar pessoas que possam atuar efetivamente e você já deve ter pensado, né, já deve ter visto isso antes, de vários exemplos de empresas onde o principal, né, o principal mentor da empresa, o principal dono, acionista da empresa, né, o dono acho que é uma palavra que a gente aplica melhor na abordagem familiar, ele não consegue, ou se ele tenta isso, essa sucessão não é bem sucedida, o que acontece? O negócio acaba quebrando. Então, sabemos que essa transição entre quem tem a experiência, quem tem o sangue, que tem o DNA da organização, nem sempre é muito simples transferir isso para os filhos, para os netos e assim vai. Bom, eu tenho um negócio, você tem um negócio e esse negócio vai muito bem. Qual é a tendência? É você talvez crescer esse negócio. E chega num momento que você começa a ser limitado pelo tamanho do seu braço, né? Significa que aquilo que você faz, aquilo que você entrega, começa a depender muito de você. E se você quer crescer esse negócio, você vai ter que fazer com que os seus braços, né, sejam mais longos, eles tenham maior abrangência. Para ter maior abrangência, eu preciso ter talvez um sucessor, ou talvez um sócio, ou talvez alguém para me ajudar. E voltando ao exemplo familiar, né? Se o dono da empresa, o gestor da empresa, é um pai ou uma mãe, a tendência é que esse pai ou essa mãe busque na linha sucessória da empresa um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, alguém mais próximo, um parente mais próximo. Bom, Renato, mas qual que é a novidade nisso que você está falando? Aparentemente, a gente está falando mais do mesmo, né? A novidade é que as pessoas fazem isso, mas elas levam as suas decisões com o lado emocional. E aí que mora o perigo, né? Eu colocar o meu filho para assumir o meu negócio, colocar a minha filha para assumir o meu negócio, colocar o meu irmão, simplesmente porque existe um elo emocional, existe um elo afetivo, pode ser aí a porta para o desastre, pode ser a porta para o começo do fim. Se essas pessoas não tiverem nenhum tipo de ligação com o negócio, se elas não tiverem nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de know-how, se elas não gostarem daquilo, se elas não tiverem paixão por aquilo, eu vou dizer que a chance de você conseguir fazer uma sucessão e a sucessão tenha sucesso, ela é muito baixa, muito baixa. Hoje, algumas empresas, elas já usam uma técnica que eu acho muito inteligente, que nem nos cargos principais de execução, então estou dizendo a presidência da empresa, o CEO da empresa, o diretor executivo, nem o conselho da empresa, eles permitem que você tenha pessoas ali simplesmente por confiança, simplesmente porque você tem um elo afetivo ou um elo emocional. Sabe-se que quando você quebra isso,
e as boas organizações têm isso, quando você quebra esse elo afetivo, esse elo emocional, a chance de você conseguir ter opiniões, decisões, escolhas muito mais certeiras, muito mais baseadas em fatos e não baseadas em emoção, são mais positivas, são mais possíveis, né? Bom, mas e como é que eu preparo um sucessor? A primeira boa pergunta, se você vai escolher um sucessor dentro do âmbito familiar, e existem vários exemplos de empresas que já estão aí na terceira ou quarta geração e com sucesso, né? Passando lá de pai para filho, para netos, enfim, e com sucesso. Mas por trás desse sucesso não está simplesmente capacitar essa pessoa, não está simplesmente no fato de você dar liberdade para essa pessoa crescer, para essa pessoa se expandir, mas sim pela escolha. E o papel da escolha, o momento da escolha é algo que eu acho muito importante. Então, antes de você, dentro de um ambiente, seja ele familiar ou seja ele corporativo, antes de você tomar a decisão de que aquela pessoa é a pessoa que vai começar a trilhar um caminho de sucessão, é muito importante você trabalhar algumas questões. Uma delas, a primeira que eu diria é, essa pessoa quer, antes de você fazer a pergunta se ela é capaz, a primeira pergunta que eu faria é se a pessoa quer, se ela tem vontade daquilo, se no desenho de futuro, se no desenho de desejo, essa pessoa realmente quer assumir aquilo. No âmbito familiar, isso é muito importante, muito importante. Antes de você desenhar na sua cabeça, antes de você investir em seu filho, na sua filha, pergunte a ele ou a ela, você quer? É isso que você deseja? Se você estiver no meu lugar, você vai ser uma pessoa feliz? Você realmente vai tocar o negócio com paixão? Primeiro ponto, se a resposta for sim, ótimo. Vamos para o segundo passo. Se a resposta for não, tente entender o não. Antes de discutir o não, tente entender o não. Eu vi muitas empresas que depois do não, ainda o patriarca ou a matriarca continuaram insistindo, né? E às vezes até levaram a pessoa a assumir a função principal da empresa sem ela querer. E o que aconteceu? Claro que aconteceu um desastre, porque aquilo ali pode ser sustentável por algum tempo, mas não por todo o tempo, né? Se a pessoa não quer, se a pessoa não vem daquela área, não tem aquela visão, isso é muito difícil. Mas vamos para a segunda parte. Vamos supor que a pessoa diga para você, eu quero, né? É isso que eu estava esperando, né? Ô pai, ô mãe, né? É isso que eu estava esperando, ô tio, estava esperando isso de você. A segunda parte é tentar entender o que essa pessoa já sabe do negócio. Muitas vezes a gente entra num botão automático, né, de subestimar. Então, vou começar do zero. Então, já pego lá o meu filho, a minha filha, e já vou colocar esse cara na empresa e tem aí uma cultura muito bacana que é o seguinte, vocês já ouviram falar disso? Não, aqui na empresa eu coloco o meu filho, ele vai ser meu sucessor, mas ele vai começar de baixo. Ele vai começar lá na função mais mínima responsabilidade possível. Eu já vi esse filme, mas muitas vezes. É uma boa conduta? Eu diria para vocês que há controvérsias. Olha, se o seu filho, se a sua filha já tiver competência, capacidade, às vezes adquirida na prática, até em outros mercados, em outras empresas, ou a capacidade, muitas vezes, só do lado acadêmico, né? A pessoa tá vindo com uma pós-graduação, acabou de fazer algum estágio, alguma coisa assim. Se ela já tem isso, eu
começaria por aí. Eu não daria nada para ela abaixo do grau de competência que ela já tem. Sabe por quê? Na maioria dos casos de fracasso dos processos de sucessão, eles ocorrem porque as pessoas que estão sendo preparadas para suceder as outras, elas se sentem subestimadas. E aí elas começam a fazer uma tarefa que não tem responsabilidade nenhuma. Ela começa a fazer uma tarefa que não tem desafio nenhum. E, poxa, se eu não tenho responsabilidade, se eu não tenho desafio, qual que é o meu motivador para eu ter raça, para eu querer chegar cedo, sair tarde, entender o negócio, a visão do negócio, sabe? O que vai acontecer com esse cara? Lógico que o engajamento dele vai durar, eu diria, com a geração hoje aí, Y e Z, vai durar algumas horas, se isso ainda for, se for possível, né? E aí começa a ter o problema emocional, porque o problema emocional a gente volta na cultura. E aí a cultura pode ser aquela, tá vendo? Esse menino, essa menina é muito imatura, não tem condição de assumir uma função dessa. Eu falei que não era a pessoa mais adequada, e aí você começa a ter uma situação interna, né? Ainda principalmente se você tiver sócios, aí a situação piora ainda mais. Então, primeira recomendação para vocês, não comecem um processo sucessório com a turma que está chegando, dando a eles algo sem substância, algo sem tempero. Não vai funcionar. É lógico, eu não estou dizendo para você passar para o seu filho, para a sua filha, se for uma primeira experiência de trabalho, de negócio, você já coloca o camarada em uma função onde ele tem que tomar decisões, essas decisões podem custar o patrimônio da empresa, né? É óbvio que aí a gente está indo para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Você deu tanto desafio que a pessoa não tem condição de técnica, não tem condição de competência para lidar com aquele desafio. O que vai acontecer? Pressão, estresse, e você vai causar novamente um problema. Então, nem tanto a você não dar nada e nem tanto a você dar tudo, o meio termo é muito importante. Então comece a perceber quais tarefas, quais decisões aquela pessoa tem condição de assumir, tem condição de começar. Isso é um processo gradual. Depende de pessoa para pessoa, depende de estilo para estilo. Vai ter pessoas que vão ser super rápidas, vão ter pessoas que vão demorar um pouco mais, que precisam estudar um pouco mais. A gente vai falar aqui, numa dos nossos programas, eu quero falar um pouco sobre por que as pessoas aprendem de forma diferenciada, né? Por que nós somos diferentes ao aprender. Mas voltando ao tema de hoje, que é sucessão. Muito importante, então, a escolha. Muito importante, então, o que fazer após a escolha. E eu gosto também de dizer uma coisa, talvez seria o ponto número 3. Tenha clareza de qual é a luz no final do túnel. Quando o final do túnel será alcançado. No processo de sucessão, você pode traçar, por exemplo, uma linha de eu quero ter a etapa 1 em 3 meses, eu quero ter a etapa 2 em 6 meses, e esse cara, essa menina ou esse menino, vai assumir o meu posto aqui em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas é importante que exista isso, para ambas as partes, né? Eu consigo, se eu sei que eu tenho 3 anos, eu sei como é que eu vou dividir o meu tempo para entender o negócio, para mergulhar no negócio. Se eu tenho, puxa vida, às vezes até por uma questão isso é muito normal, às vezes por questão de saúde, né? Por questão de saúde você tem que ter uma sucessão mais rápida, ou por idade, né? Ou por momento do negócio, ter uma oportunidade no negócio, eu tenho que expandir o negócio, preciso de mais alguém. Então, esse timing que eu estou falando aqui é a luzinha lá no final do túnel. Precisa ter isso. Objetivo bem claro, bem claro. O que eu espero de você? Seja esse você, o seu filho,
a sua filha, um parente, alguém que vem do mercado, que aliás isso é muito comum, né? Se você não encontrou dentro lá da empresa familiar, do âmbito familiar, você não encontrou ninguém com aquela competência, ninguém com aquele querer, as empresas buscam no mercado gente competente. E essas empresas se dão bem. E essas empresas, de repente, tem lá algum membro da família que tem alguma expertise em alguma área, que participa do negócio também, não como o número um, né? Isso também é um outro ponto a ser pensado. Então, sucessão, gente, puxa vida, sucessão é algo que todas as empresas, elas deveriam, no plano de carreira, elas deveriam ter ali um capítulo. Esse capítulo, quando você entrasse na empresa, você já deveria, numa função qualquer, não importa se eu sou supervisor, analista, gerente, diretor, eu entrei na minha função, eu já deveria receber como tarefa quem ou como eu irei preparar o meu sucessor. Eu gosto de contar sempre a história de uma pessoa que eu conheci, e essa pessoa, ela, toda vez que eu encontrava com ela, ela dizia assim: puxa, Renato, mas olha, tô tão desanimado, porque eu já estou há muito tempo na empresa e eu estou numa área muito específica, sou especialista nessa área e tal. E toda oportunidade que surge na empresa, sempre, na hora da decisão, eu sou preterido, né? E aí eu fui conversar um pouco mais com ela, fui tentar entender um pouco mais qual era o problema, e o problema era muito claro. O problema era que ela era muito boa naquilo que ela fazia, ela era uma excelente especialista, só que ela não tinha uma outra pessoa, e o gestor dela sabia disso, ela não tinha uma outra pessoa à altura que pudesse substituí-la em qualquer momento. Então, até quando ela saía de férias, ela tinha que, às vezes, levar o celular ali da empresa para, caso acontecesse alguma coisa, o imprevisto, etc. O gestor tinha que substituí-la. Gente, se você não cria isso, se você não começa a criar esse ambiente onde outras pessoas vêm na fila, você também não cresce, né? Você também não pode se desocupar a sua função ali. Eu tive muitos casos interessantíssimos em mentoria de donos de negócios, por exemplo, casos incríveis, né? Incríveis. Por exemplo, eu lembro que tinha uma senhora que ela era uma empreendedora, e ela falava assim para mim, falava: Renato, putz, eu não consigo separar o trabalho da minha vida, né? Então, em casa, a gente discute, no jantar, a gente está discutindo o desempenho do negócio, no final de semana, se nós vamos fazer uma viagem, na viagem. E ela tinha um negócio muito interessante, porque na época estava começando ainda essa questão, hoje está muito fácil, né? Mas na época estava começando esse acesso remoto por câmera, né? E ela comprou um sistema caríssimo, ela comprou um sistema justamente para colocar esse sistema e ela poder acompanhar o negócio dela à distância. Então, quando ela acordava, a primeira coisa que ela fazia antes de tomar café era olhar o negócio. Antes de jantar, olhar o negócio. Antes de assistir um pouco da televisão, olhar o negócio. Antes de dormir, olhar o negócio. Bateu uma insônia na televisão, olha o negócio, né? E final de semana. E o que acabou acontecendo? Vamos ver se vocês descobrem. Essa pessoa entrou num processo de estresse, né? A gente chama de burnout, um processo de estresse extremo, depressão, já não tinha vontade mais de ir para o negócio. E o que mais pesou, o que mais complicou a situação dela foi que ela não tinha na linha sucessória uma pessoa capaz de exercer a gestão que ela impunha o negócio, né? O tempo que ela impunha o negócio. O controle, né? Eu quero ter o controle, era isso que ela
no fundo, trazia para ela: eu preciso do teu controle. Então, é claro que isso não funciona em sucessão. A primeira coisa que você tem que pensar para fazer um processo sucessório é: o que eu preciso deixar de fazer? E o que eu posso deixar de fazer já? O que eu posso delegar? Vocês já devem ter visto aí um monte de piadas, né, sobre isso, mas a melhor piada é que as pessoas costumam ou não delegar, ou se não, elas costumam delargar, né? Delargar é você joga, você não ensina e você cobra o resultado, né? E é óbvio que isso não vai dar certo. Então, nosso programa de hoje aqui, estamos chegando aí no nosso tempo já, foi sucessão, e eu espero que você tenha gostado. Até o próximo aí. Se gostou, não se esqueça, sininho, o like e comentários aí no canal. Obrigado, até o próximo.